Existe algo que você faz toda noite antes de dormir e que está destruindo silenciosamente qualquer chance que você tem de mudar. Não é o celular, não é a falta de rotina, não é a ausência de disciplina. É a história que você conta para si mesmo sobre quem você é. Rafael tinha 34 anos, trabalhava como analista financeiro em São Paulo, acordava às 6, tomava café com aveia, abria o notebook às 8 horas. 6 meses atrás ele me mandou uma mensagem. Dizia que havia lido todos os livros certos, que acompanhava os conteúdos certos, que tentava aplicar, mas que quando chegava no momento de agir de verdade, de mandar aquela proposta, de ter aquela conversa difícil, de finalmente começar o projeto que vivia adiando, algo travava. Uma força que ele não conseguia nomear. Ele descreveu assim: é como se eu desse 2 passos e a vida me devolvesse 1,5. Eu fiquei olhando para essa mensagem por um tempo, porque eu já estive nesse lugar. E porque a maioria das pessoas que lê sobre desenvolvimento pessoal, que consome conteúdo sobre mente e comportamento, está exatamente onde Rafael estava. Sabe o que fazer, não faz. E o problema, descobri, não está na falta de conhecimento. Está numa ilusão muito específica que a mente cria e que você provavelmente não percebeu ainda. Você acha que quer vencer, mas sua mente inconsciente descobriu lá atrás que vencer é perigoso. Vou te explicar como isso acontece. E por que entender isso pode ser a única coisa que faltava. Tem uma linha invisível que separa as pessoas que mudam das que não mudam. Não é inteligência, não é força de vontade, não é disciplina no sentido que te venderam. É a imagem que você tem de si mesmo quando ninguém está olhando. Pensa assim: você acordou hoje de manhã e teve algum pensamento sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que é possível para você. Esse pensamento provavelmente durou menos de 3 segundos. Você nem reparou, mas seu subconsciente registrou. E ele vai trabalhar o dia inteiro para confirmar exatamente aquilo. Joseph Murphy passou décadas estudando como a mente subconsciente opera. E o que ele descobriu é perturbador na sua simplicidade. O subconsciente não distingue o real do imaginado. Não distingue o que você quer do que você teme. Ele apenas detecta a ideia dominante, aquela que você repete com mais frequência e intensidade, e trabalha para realizá-la. Agora pensa na semana passada. Qual foi a ideia dominante na sua mente? Era sobre o que você quer construir ou sobre o que você tem medo de perder? Essa pergunta é mais séria do que parece, porque Rafael sabia exatamente o que queria. Ele tinha clareza de objetivo, mas a ideia dominante da mente dele não era o objetivo. Era o medo de não chegar lá. Era a pergunta silenciosa que aparecia toda vez que ele estava prestes a avançar. Mas quem sou eu para isso? Essa pergunta parece humildade. Não é. É sabotagem com cara de bom senso. Agora preciso te contar algo que as pessoas evitam dizer nesse tipo de conteúdo. Você não trava por falta de coragem. Você trava porque em algum momento da sua vida, recuar te ensinou algo. Te ensinou que era seguro. Te ensinou que se você não tenta, não falha. E que não falhar é, de alguma forma, sobreviver. Esse aprendizado aconteceu antes de você ter consciência para questionar. Pode ter sido uma rejeição que você levou numa apresentação escolar. Uma vez em que você se animou com alguma coisa e alguém ao seu redor diminuiu aquilo. Um momento em que você mostrou algo que criou. Um texto, uma ideia, um projeto. E a resposta foi o silêncio ou a crítica. Carl Jung chamava de sombra essa parte que acumula o que você foi obrigado a esconder. Não só as fraquezas, os talentos também, a ambição também, a vontade de ser visto, a necessidade de se expressar sem pedir desculpa. Tudo que não era aceito foi empurrado para dentro, e de lá opera sem que você perceba. Jung tinha uma frase sobre isso que considero uma das mais honestas já ditas sobre psicologia humana. Enquanto você não conscientizar o que está no seu inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Você já teve a sensação de que a vida se repete? Que você muda de emprego e encontra o mesmo tipo de ambiente tóxico. Muda de relacionamento e encontra a mesma dinâmica. Tenta algo novo e encontra o mesmo obstáculo numa roupa diferente? Não é azar. É o inconsciente mantendo a coerência com a imagem que ele tem de você. E mudar essa imagem exige algo que poucos estão dispostos a fazer: olhar de frente para o que está dentro. Voltando a Rafael, quando ele me contou mais sobre a sua história,
foi emergindo uma coisa que ele nunca havia ligado ao problema dele. Lá pelos seus 17 anos, ele tinha um projeto de música. Tocava violão, compunha, mostrava para amigos. E uma vez seu pai, num tom que provavelmente nem lembrava mais, disse: "Isso é passatempo. Para funcionar de verdade, você precisa de algo sólido." Rafael fez faculdade de economia. Tinha uma carreira sólida, ganhava bem. Mas toda vez que ele estava prestes a fazer algo que saía do caminho esperado, lançar um produto digital, propor uma ideia nova no trabalho, começar qualquer coisa que fosse genuinamente sua, aquela voz voltava. Não com as palavras do pai, com a sensação de que sonhar alto era de alguma forma irresponsável. Isso é o que a sombra faz. Ela não aparece gritando. Ela aparece como um cansaço repentino no dia em que você ia avançar. Como uma preguiça que não tem explicação. Como uma urgência que aparece exatamente quando você estava se preparando para dar o próximo passo. E cada vez que você recua diante disso, a sombra te dá um alívio momentâneo. E esse alívio vicia. Porque desistir dói menos do que crescer. Por enquanto. O problema é que, por enquanto, tem um prazo. E você já sabe disso. Tem um momento que chega na vida de toda pessoa em que ela precisa confrontar a conta que foi adiando. Não a conta financeira. A conta da autenticidade. O quanto você se afastou de quem você poderia ter sido para manter uma imagem de quem seria aceitável. E essa conta, quando chega, não vem com um aviso formal. Ela vem no meio de um domingo à tarde sem razão específica. Num momento em que você está bem, objetivamente, tem o que precisa, as coisas funcionam. Mas sente que algo está faltando. Não sabe nomear o quê. O que está faltando é você. A versão de você que ficou para trás. Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração nazistas e se tornou um dos psiquiatras mais importantes do século XX, disse algo que nunca mais me saiu da cabeça. O sofrimento mais profundo do ser humano não é a dor. É o vazio existencial. A sensação de que a própria vida não tem significado. E esse vazio não aparece quando a vida está difícil. Aparece exatamente quando a vida está confortável, mas vazia de autenticidade. Você pode estar nesse lugar agora. E se estiver, precisa entender uma coisa. O desconforto que você sente não é um problema. É um sinal. É a parte mais lúcida de você dizendo que dá para mais. Agora preciso te fazer uma pergunta. Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que você deveria responder de verdade. Preferencialmente em voz alta. Agora. Quem você tem medo de se tornar? Não quem você teme fracassar sendo. Quem você teme ter sucesso sendo. Porque existe uma versão de você que você imagina às vezes, talvez antes de dormir, talvez num momento de silêncio raro, que é diferente da versão que você apresenta ao mundo. Essa versão fala o que pensa sem calcular a reação de cada pessoa na sala. Essa versão toma decisões sem pedir permissão. Essa versão ocupa espaço sem pedir desculpa por isso. E ela assusta, não porque seja perigosa, mas porque se você se tornasse ela, não teria mais desculpas. Se você se tornasse ela, teria que parar de culpar as circunstâncias. Teria que parar de esperar o momento certo, que nunca chega. Teria que abrir mão do conforto psicológico de ser vítima. Teria que decepcionar algumas pessoas que estão acostumadas com a versão menor de você. E aqui está o que é mais perturbador. A versão que te assusta não é uma versão nova. É a versão original. É quem você era antes das críticas, das rejeições, das adaptações. É a versão de fábrica. A sombra não tem medo do seu fracasso. Ela tem medo do seu brilho. Rafael passou 6 meses tentando mudar hábitos. Criava sistemas, acordava cedo, seguia rotinas. Durava 2 semanas, depois desmoronava. Não porque ele fosse fraco, mas porque ele estava tentando mudar o comportamento sem mudar a imagem. É o que quase todo mundo faz. A gente tenta mudar o reflexo sem mudar quem está diante do espelho. Pensa numa analogia simples. Você acorda de manhã, vai até o espelho do banheiro, não gosta do que vê, o cabelo bagunçado, a cara amassada, e começa a tentar mexer na imagem refletida com os dedos no vidro. Parece absurdo, mas é exatamente o que a maioria das pessoas faz quando tenta mudar os resultados externos sem trabalhar o estado interno. A realidade é sempre um reflexo do que você acredita ser possível, do que você acredita merecer, da imagem que você tem de si mesmo quando ninguém está olhando.
E essa imagem foi formada ao longo de anos por experiências que você não escolheu ter, por vozes que você não escolheu ouvir, por ambientes que você não escolheu habitar quando era criança. Mas aqui está o que é libertador. Você é adulto agora. Você pode questionar, pode reescrever. E não estou falando de positivo forçado. Não estou falando de acordar toda manhã e gritar afirmações no espelho. Estou falando de algo mais sutil e muito mais poderoso. A decisão consciente de mudar a ideia dominante que você alimenta sobre si mesmo. Existe uma prática que mudou algo em mim quando comecei a aplicar e que vejo transformar as pessoas que trabalham esse processo de verdade. É simples, mas simples não significa fácil. Todo dia, antes de dormir, você cria um filme mental, 15 minutos. Luz apagada, celular longe. Você visualiza não o que você quer ter. Você visualiza quem você quer ser. E existem 3 elementos sem os quais não funciona. Primeiro, primeira pessoa. Você não assiste sua vida acontecendo de fora como um espectador. Você está dentro. Você sente. Segundo, sensações físicas. Se é confiança o que você quer cultivar, sente o peso do corpo plantado no chão, a respiração lenta, a voz que não treme. Se é a sensação de ter tomado uma decisão corajosa, sente o alívio que vem depois, não antes. Terceiro, emoção real. O subconsciente não trabalha com intenções. Trabalha com estados emocionais repetidos. A emoção é o combustível. Sem ela, é só imaginação vazia. Mas atenção ao que vem depois. Depois que você faz o filme, solta. Não fica monitorando se está funcionando. Não checa ansiosamente os resultados. Você planta e confia que a terra sabe o que fazer. O jardineiro que fica desenterrando a semente para ver se germinou nunca colherá nada. Mas vamos ser honestos sobre algo. Reprogramar a imagem que você tem de si mesmo não é um exercício de 15 minutos. É um processo. Às vezes longo, às vezes desconfortável. Às vezes você vai sentir que está avançando e em seguida vai recuar. Porque a sombra conhece você melhor do que qualquer outra coisa. Ela sabe o que te distrai, o que te cansa, o que te faz desistir. E ela vai usar. É aquela preguiça inexplicável que aparece exatamente quando você ia fazer a coisa importante. É a briga que surge no ambiente ao seu redor no dia em que você estava energizado. É o cansaço profundo que não tem causa física identificável. Não é o universo conspirando contra você. É a parte de você que ainda acredita que crescer é perigoso. O que você faz com isso? Você observa, sem julgamento, sem luta. Você nomeia. Isso é a sombra. Ela está tentando me proteger de algo que aprendeu a temer. E então age assim mesmo. Não porque o medo sumiu, mas porque você decidiu que ele não dirige mais. Esse é o ponto em que o processo se torna irreversível. Quando você age não a partir da ausência de medo, mas a partir de uma escolha maior do que o medo. Antes de continuar, tudo que você está aprendendo aqui só funciona se você executar. E executar é exatamente onde a maioria para. Criei um sistema chamado Protocolo Mente Indomável. 3 ferramentas que trabalham juntas. Um e-book que explica o porquê, um painel interativo que organiza o seu dia e um áudio de reprogramação que age onde o conhecimento não chega. Tudo por 67. Link na descrição. Agora voltando ao conteúdo. Rafael voltou a me escrever 3 meses depois. Ele não tinha mudado de emprego. Não tinha largado tudo para seguir um sonho. Não tinha tido um episódio dramático de transformação. O que ele disse foi mais preciso do que isso. Ele disse: comecei a perceber quando estou sendo eu e quando estou sendo o personagem que aprendi a ser. Essa distinção é o começo de tudo. Porque a maioria das pessoas nunca chega nem nesse ponto. Passa a vida inteira vivendo como o personagem, o responsável, o forte, o que não precisa de ajuda, o que não quer demais, sem perceber que o personagem não é quem elas são. É quem aprenderam que precisavam ser para ser aceitas. E quando você começa a perceber a diferença, algo muda na estrutura. Não nas circunstâncias, no chão que você pisa. Você para de terceirizar a autoridade sobre sua própria vida. Para de esperar que alguém dê permissão. Para de precisar que as condições externas sejam perfeitas para você se permitir avançar. Porque você entendeu que as condições externas são sempre um reflexo das internas. E que se você mudar o que está dentro, o fora precisa se reorganizar.
Não por magia, por consequência. Quero te deixar com uma última imagem. Imagina um corredor escuro. É um corredor longo, cheio de portas fechadas. Você já caminhou por esse corredor muitas vezes, correndo, tentando apagar incêndios, tentando agradar, tentando sobreviver. Mas em algum momento você para e olha para uma porta específica. Ela está entreaberta. De lá sai uma luz fraca, tímida, insistente. A maioria das pessoas vê essa luz e se afasta. Não porque a luz assuste, mas porque se abrir essa porta, não há mais como fingir que não sabe o que está lá dentro. Mas você está aqui. Você chegou até aqui. E isso já diz alguma coisa. Essa porta guarda a versão de você que parou de pedir desculpa por existir. Que parou de se diminuir para caber em espaços que nunca foram construídos para você. Que parou de esperar que a vida melhorasse para então começar a viver de acordo com quem realmente é. Essa versão não vai surgir de um insight. Não vai surgir de uma motivação passageira. Vai surgir de uma escolha, feita hoje e repetida amanhã e repetida depois. A comunidade Mente Indomável existe para as pessoas que já fizeram essa escolha e sabem que o caminho não é percorrido sozinho. Se você chegou até aqui, provavelmente você é uma delas. A porta está aberta. Você decide se entra. Você chegou até aqui. Isso já diz muita coisa sobre você. A maioria das pessoas abre um vídeo sobre disciplina e fecha na metade. Você ficou. Você ouviu. Você está procurando algo real. Então eu quero te mostrar algo que criei especificamente para quem está nesse ponto, que sabe o que quer, mas ainda sente que o dia termina sem que as coisas mais importantes tenham sido feitas. É o protocolo Mente Indomável. 3 ferramentas em um sistema só. O e-book te explica por que sua mente sabota antes mesmo de você perceber e o que fazer de diferente. O painel de performance abre direto no seu navegador, sem app, sem login. Você define sua intenção, suas 3 prioridades, usa o timer de foco, marca os hábitos, faz a reflexão noturna. Tudo em um lugar, funcionando offline. O áudio de reprogramação tem 20 minutos. Ouça de manhã ou antes de dormir. Age no subconsciente, onde os hábitos reais vivem. Link na descrição. Se você assistiu até aqui, esse protocolo é para você.